Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, né? Na TV Manaim, né? Esqueci até de falar TV Manaim. A TV Manaim hoje é vista no Brasil todo. E em cada região do Brasil, claro, o canal é diferente. Você pode, se você não sabe aí onde a região onde você está o canal, basta você pesquisar aí no site da igreja ou mesmo há um QR Code aí no seu televisor e você pode colocar a sua câmera ali e você ali vai saber qual o canal na região onde você está. Ou através dos canais, quem tem TV a cabo, os canais da Sky, na 87, 587. Além desses, nós também estamos você pode nos ver nas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, né, que assistem nossos programas, e irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, que participam conosco, são muito bem-vindos, né? A Igreja do Senhor é isso mesmo. E oram por nós, são muito bem-vindos também. Nós estamos nesse programa, o Ministério é Maior que a Vida, aqui com o pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, queridos. Guilherme. A paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade dentro dos ministérios falando sobre a atuação dos obreiros na igreja, no culto, na igreja, no dia a dia da igreja, na vida da igreja. Não estou falando nem de diáconos. Diáconos a gente pode falar até depois, né, Francisco? Exatamente. Vamos falar daqueles que ainda, né, não são diáconos, mas são obreiros, participam ali. E eu quero passar essa palavra para Guilherme, o jovem Guilherme, aqui, o nosso calouro aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor, nos últimos programas nós demos início sobre os marcos antigos, né? Que foi uma revelação que o Senhor nos trouxe para este ano. E o pastor Francisco falou sobre as crianças, nós começamos falando da questão dos obreiros dentro do culto, né? A questão do culto profético, falamos do clamor, da seriedade do clamor, que é um momento de reverência, um momento de perdão, né? Falamos por que o clamor pelo sangue de Jesus é uma oração que não é repetitiva, porque é um momento em que a igreja está em comunhão, a igreja clama, suplicando perdão ao Senhor. E o obreiro, diante disso, ele precisa estar a postos, preparados e saber a reverência que precisa ter para o início de um culto. É um momento que nós vamos apresentar ao Senhor as nossas falhas, porque Ele vai nos perdoar. Tudo isso nós falamos, né? Então, o nosso culto, ele segue. O obreiro que está conduzindo a primeira parte, e é importante nós falarmos também, no período do clamor, sobre a reverência, né? Os instrumentos cessam, os instrumentistas também clamam, ajoelham, porque é um momento em que nós vamos entrar na presença do Senhor perdoados, remidos, né? Então, é um momento solene, é um momento de reverência, e tudo isso nós já falamos. Agora nós vamos dar sequência, né? Pastor Amadeu, pastor Francisco, que é a questão de como proceder na questão do louvor, né? Você vai citar o louvor, a igreja vai cantar, vai ter algumas palavras de glorificação. O servo que conduz o louvor, o obreiro, ele não fica pregando ou falando muito no período de louvor, né? Bom, vou abrir né? Parênteses. Né? Vamos abrir um parênteses para ele continuar, né? Tá, tudo bem. Amém. Você abriu um ponto que é muito importante, né? O obreiro, isso é para todo mundo, né? Mas o obreiro que geralmente tá em formação dentro da igreja, é muito comum, às vezes, ele ir para frente, cada louvor é uma mensagem. Ele se empolga, ele cita o louvor e faz uma mini mensagem sobre aquele louvor e canta. Daqui a pouco o outro ele faz uma outra tal. Não há necessidade disso, isso até atrapalha. Vai continuar. Isso, e aí a questão... Cansa a igreja, né? Cansa e toma tempo, né? Porque nossos cultos são breves, né? Então, quando você insere alguma coisa além daquilo que o Senhor já revelou, a mensagem tem que ser de 15 a 20 minutos, nós vamos chegar lá também. Então, a questão, isso daí é a questão do pastor que precisa observar isso nos seus obreiros. Eu tenho a seguinte coisa comigo, pastor Amadeu, quando eu chego numa igreja, assumo uma igreja nova, eu sento com o obreiro, a gente percebe as coisas
E eu tiro o seguinte: se eu não falei para ele, no meu entendimento, ele ainda não sabe. Então, eu preciso ensiná-lo. Porque a gente não sabe como que está a questão do corpo de obreiros, do corpo de diáconos, em coisas básicas, às vezes, que o tempo passou, se aprendeu, esqueceu e não está atento. E como o Senhor faz conosco, trazendo agora à memória a questão de tudo aquilo que nós estamos aprendendo nos marcos antigos. Então, sempre o obreiro dá espaço para algumas palavras de glorificação, não falar muito durante o culto. A mensagem é de graça, né? Jesus, ele salva, ele cura, ele é a nossa salvação, porque doutrinar a igreja é ministério. Outra coisa, vão abrindo, né? Ele falando, Isso. olha só. Você tem é muito comum, isso, uma vez eu vi um pastor no nosso entrar nessa linha e o GDT pegou ele, mas pegou ele para valer. Tá. Hoje nós temos diante de nós as chamadas mídias sociais, você tem hoje YouTube e você vê de tudo. Há irmãos que veem. Nós temos uma característica própria. Quando você vê um obreiro e o comportamento dele lá no púlpito não é um comportamento compatível com aquilo que nós vivemos e pregamos, ele não pode deixar de ser orientado, porque ele está em formação. Né? Você não pode deixar amanhã ele ser um diácono ou um pastor com defeito de fabricação. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, mas aquela coisa, né, de muita empolgação, ele aprendeu isso porque ele viu o camarada fazendo isso lá num culto. Não é assim. Não quer dizer também que ele vai ficar lá na frente igual uma estátua, igual um robô. Não. Né? Ele vai interagir de coisa, mas nós temos uma postura nos nossos cultos e a nossa forma. Começar aquela coisa, umas palavras, e às vezes dentro do culto, às vezes ele não está na frente, mas ele é obreiro que está no meio do culto e ele é referência, entendeu? Aquelas expressões fora de hora, maravilha de Deus, Maranata, Destoa, né? O céu está abrindo, umas coisas assim, entendeu? No meio do culto, obreiros assim. Isso não é do nosso meio. Então, mas você não vai glorificar? Não, você vai glorificar, glória a Deus, aleluia, faz parte. Agora, certos excessos, os obreiros, porque eles são referência no culto, entendeu? Certas expressões, eu me lembro que o GDT uma vez repreendeu um, que tudo, meu papai do céu, paizinho do céu. O que é isso, companheiro? Que coisa é essa, papaizinho, papai do céu, meu papaizinho do céu? Nada, né, Senhor e tal. Então, são coisas assim, bizarras, né? Então, porque eu estou dizendo, porque os obreiros no culto, eles são referência, os crentes estão vendo, exatamente, os novos estão vendo e estão aprendendo aquilo. E outra coisa, pastor Amadeu, nós estamos falando aqui do obreiro na questão de tudo no culto. Um está conduzindo o culto, louvor, talvez pregando a palavra, mas os demais estão atentos, vigilantes, sabendo, pode ter alguma coisa, alguém passar mal, alguma situação na igreja que precisa ser controlada. Isso. E o obreiro tem que estar atento, ele está ali para isso. E geralmente nas nossas igrejas, os obreiros até sentam de lado justamente para isso, né? Para ter uma visão ampla, para saber, vem cá, o que está acontecendo. Tem um sempre à porta. Para quê? Para estarem atentos. O nosso culto é isso, é como a professora que o pastor Damiani nos programas anteriores falou. A professora senta no meio, está atenta de um lado, do outro. Por quê? Para ela ter o controle sobre a situação no banco das crianças. Guilherme, ainda dentro desse aspecto, dentro daquilo que o pastor Amadeu falou, essas questões de costume, essas coisas, há um texto na palavra, lá em Romanos 12, verso 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, você não vai ser agradável, não vai com arroba, com gritaria. Agradável, né? Agradável não é do mundo, não é agradável a você, agradável ao Senhor. Ao Espírito, aquilo que o Espírito quer. Né? Isso é importante. Por isso, né, dentro dessa deixa que o Francisco deixou aí, é por isso que nós falamos. O obreiro, eu não estou falando de diácono, o diácono já é mas ele começa a ser uma referência, né? Até na casa dele é uma referência, mas ele é uma referência ali, ele é uma referência como testemunho. E dentro da vida da igreja, homens cheios do Espírito Santo, né? São importantes nisso. Isso, pastor, que o senhor está falando, nós vamos chegar lá na parte da assistência, mas só abrindo um parênteses aqui, que é o seguinte, para a igreja faz distinção de quem é o pastor, quem é o diácono, quem é o obreiro, porque a igreja no dia a dia conhece, sabe quem é quem. Mas para o visitante, quando você vai lá orar por ele, você vai conversar com ele, te ver trajado, né, de paletó e gravata, ele, na hora que você chega para dar assistência a ele, independentemente do que você chega, ele vai te chegar chamando, ô pastor, olha, não, o culto foi bom. Conhece, tal, Porque você... Nós estamos falando muito de obreiro, irmãos. Aí, assim, porque os nossos jovens, eles não podem ser diácono nem pastores enquanto não casarem, né? Porque é bíblico isso, né? Sim. E tal. Então, mas nós temos jovens hoje cheios do Espírito Santo, né? Então, que são bons obreiros. Bons obreiros e tal. Então, para esses jovens, existem os outros que são obreiros que já são também já de mais idade e já estão caminhando para ser diácono. Mas os jovens, por exemplo, dentro da igreja, o comportamento deles nisso aí, tudo, é muito importante. E aí, depois desse momento do clamor, nós falamos da mensagem, a questão do cuidado. A mensagem, ela pode durar o quê? Uns 40 minutos? Isso aí, a questão do cuidado com o tempo, né? De 15 15 a 20 minutos, evitar repreensões, evitar exortações, isso aí é com o ministério, né? A questão de doutrina é com o ministério. Então a palavra tem um tempo. Eu não posso, numa mensagem, jogar uma indireta, não, com um irmão que eu não gosto. Não tem necessidade. Púlpito não é para isso, né, pastor? O púlpito é para se pregar a palavra, é para anunciar a nossa experiência, que Jesus vem, que ele vai voltar, e essa é a nossa experiência de salvação. Agora, o púlpito não é lugar para isso, para indireta, para confrontar ninguém, para afrontar ninguém. Revelação. Exatamente, é um manancial, né? Guilherme, mas eu preguei, trouxe a palavra, amém, glória a Jesus. Aí chega no finalzinho, eu faço uma síntese da minha pregação. Repito outra vez, pode isso? Não é aconselhável, né? Não é aconselhável, não tem necessidade disso. O grande problema... Não é para O grande problema, olha só, nós estamos falando para pastores, exatamente, né? Claro que os obreiros podem assistir e tal, mas, na verdade, o Ministério é Maior que a Vida é um tema que nós temos abordado especialmente para os pastores que vão conduzir dentro das igrejas esses assuntos e esses temas que nós estamos tratando aqui. É bom que o pastor, quando vejam esses obreiros, tudo que nós estamos falando, é bom que se tenha uma reunião regularmente com eles, 15 em 15 dias e tal, para que esses assuntos sejam abordados. Tudo isso que o Guilherme falou, tudo isso que o Francisco falou. E outra coisa muito importante, como nós falamos, os obreiros, e principalmente os jovens, e eu agora falo para os obreiros jovens, que é uma força no nosso meio, né, jovens cheios do Espírito Santo, eu faço uma advertência. Não proíbo, porque eu acho que não há necessidade de proibir isso, mas há uma advertência. Os jovens precisam ter muito cuidado, os obreiros, com rede social. Não se exponham. Não se exponha. Por quê? Porque a pessoa, ela te vê e ela te rotula por aquilo que ela te vê, entendeu? Você tem uma coisa particular, entendeu? Coisas, tenha, né? Foi um lugar, algumas fotos, alguma coisa, tenha cuidado, não se exponha.
entendeu? Não É se verdade, exponha. isso é importante. Não é todo dentro da igreja, mas Pastor Amadeu, é inevitável hoje o uso e o recurso da rede social, mas tudo tem que ser feito com sabedoria. E essa palavra do Senhor é muito tem que ter importante. cuidado, tem que ter de cuidado. exposição. Nós temos, às vezes a gente vê um obreiro, um rapaz excelente, um rapaz cheio do Espírito Santo, talvez, mas aí ele foi numa festa, chegou lá, ele colocou uma foto, aquilo criou uma situação desagradável, aí o outro vai lá, pega aquela foto, faz uma coisa, né? Aquilo, edita aquele troço, faz. É muito difícil, tem que ter cuidado. Obreiro, porque você cria uma referência. Paulo diz assim: se comer carne escandaliza meu irmão, eu não como. Entendeu? Exatamente. Então, há certas atitudes que se você toma, daqui a pouco todo mundo está tomando o que você tomou. Tem que ter cuidado. Aí, Amadeu, dentro disso que você está falando, desse cuidado, nos programas anteriores nós falamos sobre a questão das professoras. Da mesma forma também as professoras, não se exporem, né? Às vezes vão em alguns lugares, postam ali, depois... porque elas também são referência para aquelas pequenas crianças. Depois, pegou aqui, hoje tem... A pessoa vai lá e bota lá no status, bota não sei aonde. Não, olha se só. preservar. Nós não pregamos, por exemplo... Nós nunca pregamos uso e costume. No início da obra, de nossa pregação de mostrar essa coisa. Mas a Bíblia diz que tudo é feito com ordem, com decência e tal. Então, tem que ter cuidado, como disse, seja a professora, até, né, que ela tem que ter cuidado. Né? Se é uma pessoa que não tem função na igreja, é diferente. Agora, a pessoa que tem função na igreja, ela é referência, tem que ter cuidado. Exato. Tem que ter sobriedade, né? Exato. Vamos lá, Nem continua. tudo me convém, né? Você estava falando sobre o obreiro, eu queria falar agora sobre a assistência. A questão do cuidado da assistência, né? O louvor sendo solene, bem baixo, né? E os obreiros indo até o visitante. Agora, outra coisa, o Guilherme, no atendimento, né? Quando o obreiro vai no atendimento ao visitante ou coisa parecida, ele precisa ter um pouquinho de cuidado com relação à entrega de dons. Sim. E nem todo dom que o Senhor te dá para aquele momento você deve fala, entregar. exatamente, tem que ter sabedoria. O que for, o dom que for para a edificação, né? Pode ser entregue. Agora, se tiver algum dom, com alguma necessidade, mostrar alguma coisa peculiar. Depois você pode passar para o pastor e tal. Tem que ter cuidado. O obreiro tem que ser muito porque sábio. Eu estou dizendo isso porque uma vez foi um casal de médicos, eu era pastor de Praia da Costa 4, e não foi nem um obreiro até, foi até uma irmã. Mas olha a dificuldade. A irmã foi dar atenção, um obreiro, um diácono, foi dar assistência a esse casal, 2 médicos. Eles vieram visitar e tal. Um diácono foi e uma irmã que tem dons espirituais, mas é aquela irmã que, assim, tem dons, uma serva e tal, mas às vezes ela é muito precipitada. Tem gente que é precipitada com dons. De pouca sabedoria, imprudente às vezes. E ela chegou, horário e tal, e ela falou, tive uma revelação com ele, o médico, né? A esposa é médica também, com ele. É o diácono, né? Uma serva, tá... Não, irmã, pode falar. O senhor me revelou que você é profundamente presunçoso, você é vaidoso, você é soberbo e você precisa de uma libertação. O camarada foi ficando, olhando para ela sério e tal, e a esposa assim parada, olhando. Um diácono que estava perto, deu a volta, foi no púlpito, chegou no meu ouvido e falou assim, olha, a irmã entregou um dom ali, acabou com seus amigos ali, seus 2 colegas. Aí eu fui neles. Fica nada, papapá, aquela coisa toda e tal. Aí, tudo bem? Tudo bem, educados, né, e tal. E, que bom, você veio aqui, volte sempre. Eu tô ali e tal, tô vendo lá e tal. Viu vocês aqui até o Diácono, você estava atendendo aqui e tal. E vi até aquela... Teve uma irmã que apareceu para ajudar vocês, não tem? Tem irmãs assim... tá. Eu quero falar sobre aquela irmã. O que é? Não? Ela não é
ela não bate bem na cabeça. Ela tem umas dificuldadezinhas, não leva a sério. Ah, é, Amadeu? Aí ele deu um sorriso e tal. Olha, a igreja é isso mesmo. Aí tem aquelas pessoas assim com dificuldade, mas são todos, né? Ai, a bênção é que a gente... rapaz, salvei o casal. Entendeu? O atendimento pós-culto, às vezes a pessoa recebe uma bênção e um irmão inadvertidamente vem dar uma palavra... Isso é verdade. Uma palavra fora do espírito, o adversário vem e desmancha tudo, pô. Entendeu? É por isso que o pastor tem que trabalhar com os obreiros nesse sentido, né, na igreja. É isso aí. E outra coisa, pastor, o que diminui muito a incidência de casos assim é sempre em dupla, né? Isso, tem alguém para você tal. Mais maduro, com mais jovem, Orando, né? Outra também. E você, se você perceber que está ali, o obreiro perceber que está um irmão ali, e aquele irmão tem dificuldade com o dom, manda... Suprime. Irmão, escreve o dom aqui, me dá, que depois eu passo para eles e tal, para evitar de você ter uma agressão às vezes, né? Lembrando que a assistência, ela é sucinta, não é repregar, nada disso, é atender a pessoa. No atendimento ali não é pregar de novo. Isso aí, às vezes identificar na pessoa que está sendo assistida, se ela se identificou com alguma coisa que teve no culto, às vezes um dom espiritual da hora do culto, alguma necessidade, algum louvor, a palavra, tudo isso. É por isso que é importante, naquele culto que antecede o culto, né, o chamado culto profético, antes, que os dons sejam bem discernidos, né, para poder você, na hora, abordar dessa forma. Exatamente. Bem. E a assistência é objetiva, né? Não tem necessidade de estender muito tempo. Você vai chegar, vai conhecer o obreiro, vai saber quem é, se foi convidado por alguém, se foi a primeira vez. Nada de exigir logo, né? Não Assim é uma você vai fazer. investigação da vida da pessoa. Vem logo pro meu grupo, aquela coisa toda, tem que ser devagar. Calma, né? Prudência. Né? As pessoas hoje, principalmente hoje no nosso Mas tempo... esse é um trabalho, Guilherme e Damiani, é um trabalho que os pastores precisam fazer. Nós estamos falando para pastores, né? Como que nós trabalhamos com os nossos obreiros? Tudo isso que o Francisco falou sobre as professoras, o trabalho das professoras no programa anterior, isso que você falou hoje sobre os obreiros, obreiro no culto, aquele que faz a abertura, como ele se comporta, se tem alguma alteração, né? Se você vê que ele está com algumas coisas que não fazem, que não é do nosso meio, ele trouxe... O pastor chama, meu irmão, olha aqui, ó, isso aqui não é assim, esse comportamento não é bom, essa forma, né, e tal, outro, com, às vezes, colocações absurdas e tal, tem que ter cuidado. Isso é um trabalho do pastor na preparação do obreiro, como eu disse, porque a maioria dos nossos jovens hoje na igreja são obreiros, e eles precisam saber disso, né? A pregação, como é que é, 15, 20 minutos, né? Não pode brigar com ele, exortar, nada, mas aplica a revelação. E jovem é destemido, né, pastor? O jovem quando ele está naquele ímpeto de buscar mensagem, na minha época de jovem, eu preguei mensagem. Mas olha, não, mas olha, eu vou dar um testemunho aqui, encerrando aqui esse programa. Eu era jovem, mas como era jovem, estudante de medicina, estava dando aula em cursinho, era estudante de medicina, já dava aula em cursinho, entendeu? Eu dava aula lá no pré-médico e tal. Então, eu sabia dar aula, aquela coisa toda. E comecei a pregar bem. Era professor, então pegava um texto, ouvia Gedeuti pregando, ouvia os outros, Jonas, aquela coisa toda. Um bom aprendizado e tal. Mas eu fui me empolgando. Rapaz, eu fui achando que eu estava bom. Estava arrasando. Aí, Gedeuti era pastor da Toca. Aí me escalaram um dia para entregar a mensagem na igreja dele. E eu me empolguei. Rapaz, eu bati na igreja. Uns 20 minutos. Rapaz. Rapaz, o senhor deu uma revelação, me deixou 6 meses sem pregar. Obreiro, vai ficar 6 meses sem pregar para você aprender a não fazer isso.
Ah, não? Então, veja, mas aprendi, viu? Fiquei 6 meses, rapaz. Mas, rapaz, eu bati na igreja com força. Então, logo que na igreja eu tinha. Então, mas fiquei 6 meses sem pregar. Foi um castigo que eu recebi. Entendeu? Então, certo. mas hoje não há necessidade disso. Eu fiquei assim, foram 4 meses, mas não foi porque eu bati, não. Eu preguei e aí uma irmã chegou pro pastor e falou assim, pastor, ele prega bem, né, e tal. E na hora que ela estava falando, eu cheguei. E na hora que eu cheguei, o pastor, ele prega, né? 4 meses sem pregar. O pastor também exagerou, né? Vamos pra lá. Bom, vamos encerrar aqui mais esse programa. Né? Pastor Francisco, A paz do paz Senhor, do Senhor, Guilherme, irmãos. A paz do Senhor. a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor. Até nossa próxima semana, mais um programa de ministério. O ministério É maior é maior que a vida. A paz do Senhor a todos. TV Manaim, uma TV para você ver.